Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais um podcast isso aí para você. Ao meu lado aqui, Camilo Manfredi. Boa tarde, Tripodi, tudo bem? Tudo certíssimo, e você? Graças a Deus, tudo em ordem. Que maravilha. Hoje nós estamos inovando, hein? Hoje estamos inovando, né? Um estúdio novo, aquele estúdio de sempre, né? A gente vai intercalando, mas hoje promete porque é um episódio especial, podemos dizer assim. Estamos estreando um novo formato aqui. É verdade. Hoje não teremos uma presença especial, mas duas presenças especiais, né? Ilustres. Então, ilustres, né? A gente sempre traz pessoas aqui incríveis e hoje o currículo é extenso, então hoje você vai ter trabalho para poder resumir. Não, eu vou fazer só um resumo para deixar para o bate-papo, né? Exatamente. Mas antes adianto. do resumo, lembrar a galera Por favor. que está chegando agora, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com suas amigas, com a família, com todo mundo, o grupo de trabalho, aproveita, manda lá, que com certeza vai valer a pena. Beleza, pessoal? E manda também as perguntas, sugestões, feedback. Muito importante. A gente sempre gosta disso, né, Camila? Isso é importante para a gente melhorar, entregar melhor ainda, né? É isso aí. Maravilha. Então, vamos então às convidadas de hoje? Vamos lá. Vai lá. É um prazer. Vamos lá. Então, hoje receberemos no podcast duas profissionais com muita experiência em comunicação corporativa e no planejamento estratégico de todos os seus clientes. Ambas com mais de 30 anos de experiência cada. Não é 30 somados, é 30 anos de experiência cada uma. Apenas, né? Exatamente. Atuam na implantação de programas estratégicos em relações públicas, incluindo media trainings, gerenciamento de crises, relacionamento com a imprensa e engajamento digital. Esse aqui é só um resumo para a gente não esticar e não perder o mais importante, que é o que vem para Pois é, agora né? É só o resumo, senão a gente vai ficar só o resumo. Só apresentando, né? É isso aí. Pois é, então, senhoras e senhores, recebam hoje aqui no podcast. Trouxe até minha colinha, copiei você hoje para não errar. Isso é o nome, né? importante. Heloísa Picos e Laís Guarizi. É isso mesmo? É Não isso serve? mesmo, Sejam certíssimo. muito bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde, rapazes. Nossa, que honra receber vocês aqui. Muito obrigado pelo tempo, por estar aqui com a gente. É um Camilo? prazer. É muito Obrigada, importante. E para a gente começar, eu queria que vocês falassem, né? Como é que foi o encontro de vocês duas? Onde nasceu essa história? Onde nasceu toda essa parte de comunicação na vida de vocês? Quem começa? Olha, eu vou começar, vou dar só a introdução. Nós nos conhecemos antes de nos encontrarmos, realmente. Porque nós tínhamos um amigo em comum, com quem a Laís trabalhou durante uma época, ela vai contar depois os detalhes, e depois eu também vim a trabalhar com essa mesma pessoa. E embora a gente não tivesse ainda tido nenhum encontro pessoalmente, eu ouvia muito falar sobre ela, por conta desse amigo, e no final das contas o destino, né, nos reuniu, Bacana. por intermédio desse amigo em comum, e nós chegamos na agência. Eu cheguei um pouquinho antes, uns 2 anos antes, e em seguida a Laís chegou. Então, nós já trabalhamos juntas praticamente há 30 anos. 30 anos. Que bacana. Olha só, e a história bastante. confere, isso mesmo. Confere. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. É isso mesmo, confere, né? Nós temos aí uma parceria de mais de 30 anos profissionalmente e, como a Heloísa comentou já, né, ouvíamos falar uma da outra em função desse amigo em comum. E, enfim, temos aí uma trajetória longa que vai adiante ainda. Não, vai adiante. Vai rolar bastante coisa. Vai. E tem que rolar, até porque é engraçado ver como pode, né, a união simbolizar tanta coisa, ainda mais num período onde a comunicação está em constante transformação. As coisas vêm acontecendo de uma forma muito rápida. Exato. E aí já gera uma primeira pergunta para vocês, assim, quais são os maiores desafios, né, vocês pensando juntas, se tratando de comunicação, de campanha, de estratégia, em um mundo onde tudo está uma loucura, né? O fluxo é muito rápido. Então, para vocês duas, assim, como que funciona o dia a dia de vocês? Quais são as maiores preocupações e também desafios, né? Bom, posso Pode começar aqui. São inúmeros os desafios, né? Mas eu acho que uma coisa que é fundamental para nós duas e que nós nos acertamos dessa maneira é primeiramente o respeito que a gente tem uma pela outra, né? Respeito e admiração, e isso não é conversa fiada, de fato é isso. Isso é um dos ativos que a nossa equipe mais observa no nosso dia a dia, né? Porque a gente faz questão absoluta de transmitir isso ao time. Claro. Então, isso
por si só, já é uma grande união, né? E um desafio muito, muito, muito grande, que a gente todo dia se depara com ele, é de que maneira que a gente se renova. Né? É verdade. De que maneira que nós duas temos aí... por incrível que pareça, a gente teve uma história antes, antes de GIA, cada uma de nós. E como é que a gente, ao longo desse período, né, ao longo de 30 anos, como é que a gente faz para estar sempre se atualizando, muito em função do que você falou, Tripode, dessa loucura que está hoje em dia. Né? A comunicação hoje, a gente não tem o menor controle, o menor. Então, é extremamente relevante que a gente sempre esteja se atualizando, nos motivando, né? Para que a gente realmente possa dar conta desse recado, que não é pouco, é bastante coisa. É verdade. E como que, começando pela questão acadêmica, que eu fui lendo e realmente a trajetória acadêmica de vocês começaram com a questão de comunicação lá atrás ou a comunicação ela foi entrando na vida de vocês ao longo da trajetória acadêmica de cada uma? A minha escolha por comunicação, ela se deu bem cedo. Perfeito. Eu era adolescente e tinha 2 irmãos mais velhos prestando vestibular, e naquela época existia o manual da FUVEST. Verdade. Onde você tinha ali o descritivo de todas as profissões. Qual era o programa, mercado de trabalho. Era um resumo realmente de todas as profissões, porque naquela época, né, a lista de profissões cabia no manual. Hoje em dia já nem cabe, porque você tem uma infinidade, né, de opções. Verdade. Mas eu sabia que eu queria seguir a área de humanas, mas não sabia exatamente por onde. E aí fui lendo todas as profissões e realmente me identifiquei com relações públicas. Então, foi aí que eu realmente me despertei para a área de comunicação, porque eu gostava de ler muito, eu gostava de escrever, eu era muito participativa na escola. Então, eu falei, acho que faz todo sentido. Mas eu imaginava uma carreira corporativa. Eu me imaginava trabalhando dentro de uma empresa. E aí comecei a desenvolver a minha carreira, comecei, né, como assistente, como aprendiz, vamos dizer assim, e na área associativa. Então, eu trabalhava em uma entidade, trabalhei muitos anos na Associação Comercial de São Paulo, depois fui para o CREA, sempre, né, dentro dessa área. Eu falei, bom, vou chegar onde eu quero, que é ir para uma empresa. E nesse meio do caminho, eu tive um convite para ir trabalhar numa agência, que era a GIA, que era uma agência que estava começando, era muito recente, embora fundada pelo Agostinho Gaspar, que tinha uma carreira já imensa na área corporativa, inclusive também em agências internacionais. Perfeito. E aí eu falei, bom, eu acho que pode ser um caminho. E dali eu descobri que eu não precisava trabalhar em uma única empresa. Eu podia trabalhar em várias ao mesmo tempo, trabalhando numa agência. Então, a minha vivência acadêmica era realmente direcionada para a área corporativa, mas acabei indo para a agência, onde eu tinha uma gama muito grande de atividades e comecei a aprender muito e me interessava por tudo. Isso que eu achei sensacional. Eu não podia escolher, não precisava escolher apenas um caminho. Eu podia trilhar todos. Claro. Então, foi aí que a minha carreira realmente começou a pegar impulso. Que bacana. Olha só que legal, né? E para você, como é que foi? Olha, a minha história começou um pouquinho antes. Eu sempre fui uma criança muito sensível, né? E tive uma adolescência onde eu era muito tímida. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma necessidade muito grande de socializar. Eu adorava ter amigos, eu gostava de ter amigos, né? E aí eu fiquei pensando, como é que eu faço para que eu possa ter as duas coisas, né? Nem pensei profissionalmente, não pensei nada disso, né? Eu sabia que matemática não era o meu forte, né? Então já Já é já já tinha filtro, já tinha um caminho ali a seguir.
Mas eu gostava de muitas coisas. Eu gostava de história, gostava de biologia, gostava de línguas, né? Sempre gostei muito de aprender línguas. E aí eu acho que eu escolhi a comunicação muito mais quase como que uma tábua de salvação, né? Para eu poder realmente me desenvolver, né? Tirar essa introspecção não é a palavra. Eu aprendi isso depois de anos de análise, tá? Não era introspectiva, mas acho que assim, era uma criança mais sensitiva, né? Mais quieta. E aí a comunicação me trouxe um universo gigantesco, né? Onde eu podia realmente praticar tudo aquilo que eu admirava nas outras pessoas, né? Quando eu vi uma pessoa falando, quando eu via... Eu quis ser atriz, né? Eu quis fazer teatro, eu quis fazer um monte de coisa que eu justamente era para poder... Se soltar. Para me soltar, exatamente, né? Eu, diferente da Heloísa, eu sou a filha mais velha, né? Então, eu é que fui abrindo as porteiras, né? De todas as... junto à minha família. Claro. E a comunicação me trouxe isso, né? Me trouxe essa possibilidade de estar diante de pessoas de uma maneira tranquila, sem sofrimento, né? Mal sabia eu que a comunicação, né? Uma faculdade de relações públicas, aí entrei na ECA, entrei em psicologia também, que também era uma vontade que eu tinha muito grande na época. Não passou essa vontade ainda tenho essa vontade. E eu optei por fazer a comunicação, né, na Escola de Comunicações e Artes. E já logo, assim, acho que no meu segundo ano de faculdade, eu fui já procurar um estágio, né, que eu queria, era muito prática, eu queria testar isso. Diferentemente dos meus colegas de ECA, que era... Tem um currículo diferente, né, a ECA, no sentido de ser mais teórico do que prático, né? Eu falei, vamos lá, quero mão na massa. E aí fui atrás de um estágio e entrei na antiga Telesp, no departamento de comunicação da Telesp, que era uma coisa gigante, né? Gigante, com E certeza. na época a gente tinha aquelas empresas que você punha na cabeça que você queria, né? Tipo Johnson, a BASF, Avon. Eram as empresas assim, uau, né? Que você fala, meu Deus, quero pertencer a uma empresa dessa. Sim. E aí entrei na Telesp, comecei a minha carreira profissional lá, depois passei por agências, passei por pela Rádio Jovem Pan, né? Cuidando do departamento de comunicação da Jovem Pan, cuidando da Copa da ANAP, Jovem Pan, que foi muito, muito gostoso. Que legal. Depois fui para Mangels, né? Trabalhei no mercado corporativo, mas a agência, trabalhei na Burson, né? Trabalhei 2 anos na Burson, atendendo a conta da Coca-Cola e da Kibon, e aquilo me encantou. Falei, nossa, é isso aí que eu quero, né? Que bacana. E foi nesse encontro com esse amigo em comum que eu fui convidada também para trabalhar na GIA e ter assim a oportunidade de trabalhar com um mega profissional, né? Agostinho Gaspar, que me ensinou praticamente tudo que eu sei. Tudo, né? Então, foi muito bacana, muito legal. Que legal. Você vê que essa questão da introspecção eu me identifico bastante, né? Porque eu também sou introspectivo, fiz engenharia, fui para exatas e tal. E aí, o fato de trabalhar com consultoria foi esse empurrão que eu precisava para me colocar à frente, né? Para realmente começar a ter mais relacionamento, entender a importância do relacionamento, a importância da comunicação e o quanto isso faz diferença na nossa vida, né? Então, comecei a trabalhar com consultoria, foi em 2006 para 2007, e percebo o quanto eu acabei evoluindo pelo fato de estar... perceptível, não é? A cada 3, 4 meses num cliente diferente, conversando com pessoas, interagindo com pessoas diferentes, que você tem que se adaptar e se relacionar muito rápido, né? Então, eu me identifico bastante. E agora à frente de um microfone, você vê como a vida... Você vê, né? Você vê como a vida vai... Mas isso vai te moldando, né? Sim. Foi um empurrão. E é importante, é engraçado a gente ver essa transformação, tudo o que acontece. Sim. Inclusive, era a minha próxima pergunta. É muito bonito ver a trajetória de vocês duas. E aí, já dentro da agência, eu queria que vocês falassem um pouquinho quais foram as maiores transformações que vocês acompanharam e também foram, não difícil, mas foi um desafio acompanhar, assim, porque muita coisa mudou. Até com a chegada da internet, as redes sociais, com as demandas, as estratégias, muita coisa mudando. Então, para vocês, assim, eu quero ouvir um pouquinho de cada uma. Né? Quais foram os maiores desafios visto essa transformação? Até por tudo que
os clientes e vai surgindo de demanda também. Essa parte onde todo mundo com o celular quer criar conteúdo, onde todo mundo tem uma responsabilidade ali à frente das câmeras, do celular. Afinal de contas, um conteúdo pode gerar assim, uma explosão. Então, isso também é uma preocupação. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência de vocês duas. Eu diria para você o seguinte, que sim, a gente passou por muita transformação, né? Eu costumo brincar que eu não sei mais no que eu me formei, né? Minha formação foi em relações públicas, mas a gente lida com tanta coisa, né? Principalmente agora, à frente da agência, né? Como nós estamos, você lida muito com a questão da gestão em si. Sim. Né? Então, aquilo que eu não gostava de exatas foi embora, né? Porque eu tive que gostar. Eu tive que gostar. Não tem jeito, não tem jeito. E mesmo assim, né? Mesmo quando você lida com a própria... Por exemplo, você pega uma campanha de relações públicas de um cliente, você tem todo um trabalho de um budget que você precisa honrar ali. Né? Cada vez está juntos, né? Muito juntos. Cada vez mais. E é bom que seja assim, né? Sim. Porque senão você também se perde aí no meio do caminho. Estrategicamente é muito importante. É, super importante. Mas assim, muita mudança, assim, principalmente do perfil das pessoas, né? O nível de exigência do cliente hoje, ele está num outro patamar. Você tem que estar muito mais próximo do cliente. Nós sempre estivemos, né? Nós nos consideramos uma agência boutique. Perfeito. A gente nunca deixou de atender a uma demanda de um cliente quando ele nos procura. E mesmo quando ele não nos procura, né, nós estamos sempre ali, né? marcando um bate-papo, marcando uma reunião, porque seria uma irresponsabilidade pegar meus 30 anos de experiência, mais os 30 anos da Heloísa e ficar só na prateleira, né? Com certeza. Então, a gente atua muito perto dos nossos clientes. Então, a gente percebe assim, o nível de exigência dos clientes é infinitamente superior ao que costumava ser. Eu acho que hoje eles entendem muito melhor, né, o que eles querem, ainda sob muita orientação, né, mas eles já entendem muito melhor o que eles querem. E, por outro lado, o nível de profissionais, né, que a gente trabalha. Claro. Que não é fácil a gente encontrar pessoas que possam comungar conosco, né, aquilo que a gente tem de mais precioso na agência, que é a nossa reputação. Né? A gente trabalha com a reputação dos clientes, mas a gente observa muito a nossa. Claro, né? De que maneira que a gente não... ela tem que ser ilibada. Assim, isso não pode ser só... tá num quadro assim bonito, né? Nem parede a gente tem mais hoje, né? Porque hoje nós estamos 100% remotos. É verdade. Mas, então, isso é um grande desafio, que todos os dias nós estamos procurando quem é aquela pessoa sensacional que vai compor a nossa equipe. Todo dia. A gente não para nunca de procurar a pessoa. Né? E quando a gente encontra, a gente fica muito feliz. Né? Muito feliz, porque realmente é um trabalho assim, de muita procura, né? E de muita responsabilidade, você trazer uma pessoa, formar essa pessoa e fazer com que ela consiga atuar conosco por muitos anos. Né? E a sustentabilidade da agência como negócio, né? É um enorme desafio também. Né? Com certeza. Porque quando nós, há 30 anos, né, quando nós chegamos no mercado, a gente contava nos dedos quais eram as agências. Né? Hoje em dia, você tem uma infinidade de agências. A gente já não conhece todas mais, porque antes a gente conhecia, sabia quem era o dono, o subdono, a gente sabia tudo. Hoje em dia a gente já não consegue mais ter esse conhecimento, porque são realmente muitas e muitas muito boas, né? Claro. Muito boas mesmo. Então, esse é o grande desafio. Sim, a gente acorda e vai dormir com isso na cabeça. Muito bom. E, adicionalmente, do ponto de vista operacional, mudou tudo. Nós temos uma agência completamente diferente do que nós tínhamos há 30 anos. Os serviços que nós entregamos são completamente diferentes. Na década de 90, você tinha o principal serviço, o relacionamento com a imprensa. Sim. Hoje nós temos ainda, claro, é importante, importantíssimo, mas outros foram agregados e o formato também é completamente diferente. Perfeito. Justamente pela questão de digital.
Então, o relacionamento hoje com influenciadores é super importante, toda a gestão das redes sociais, relacionamento com os clientes dos clientes. Perfeito. Uma integração muito grande. Antes a gente tinha uma divisão, parecia, né, que existia uma parede entre agências de publicidade, agências de RP, e hoje em dia tudo tem que estar muito bem sintonizado. São serviços complementares. Muitos clientes, às vezes, até confundem, né? Falam, não, vai lá e né, eu quero assim. Bom, se você quer exatamente assim a publicação, então vai na agência de publicidade. Aqui a gente faz de outra forma. Claro. Mas a dinâmica, a rotina é muito diferente. Né? A forma de trabalhar, a forma de você acessar fornecedores, acessar os próprios jornalistas, é completamente diferente. A gente tem outra dinâmica, outra agência. Sim. E para melhor. Né? Então, como a Laís falou logo no início, né, como é que a gente se atualiza disso? Porque se eu tivesse estacionado e pensado assim, a agência era assim, vamos continuar assim, você não sobrevive. Perdido o e timing, a gente não se reconhece como profissional. Claro. Então, a gente tem que estar sempre estudando, trazendo os melhores profissionais, especializados em muitas áreas muito específicas, inclusive envolvendo números, né, que foi aquela matéria que a gente tentou esquecer, mas nós nos cercamos de pessoas muito boas, especializadas, para a gente poder dar conta de entregar todos os serviços que os clientes esperam de uma agência boutique, claro, mas também que tenha uma visão 360. Que bacana. E pegando essa questão dos serviços, né, tem um dos serviços que chama bastante atenção, que é a questão de media training. Né? Então, eu queria perguntar para vocês como que funciona esse serviço de media training, de que maneira que isso é aplicado com os profissionais nas empresas, né? A importância, a relevância que tem do media training, os executivos estarem preparados para conduzir as questões que muitas vezes podem ser questões delicadas, né? De crise ou até prevenção. Como é que funciona o media training, o serviço que vocês executam hoje no mercado? Bom, agora a gente vai brigar, né? Porque as duas têm uma paixão tão grande. Tá falando uma do de nosso cada vez. bebê. Uma de cada vez. Não, vamos falar. Bom, eu acho que é importante, primeira coisa, dizer que a GIA ela é pioneira na realização de media training aqui no Brasil. Tá. O Agostinho Gaspar, né, o responsável por ter trazido o formato de media training para o Brasil. Ele trouxe isso dos Estados Unidos, fazendo uma adaptação aqui para o mercado brasileiro. E desde que eu entrei na GIA, eu acompanho, né, sempre acompanhei o Agostinho na realização desses treinamentos. Que legal. E era sensacional. Sensacional porque, primeiro, que o Agostinho é um profissional espetacular, né, que tem o dom realmente de levar, né, a palavra, de faz muita diferença. Apoiar. Então, assim, nós tínhamos uma referência ali de profissional que era muito alta. E a gente aprendia muito, sempre. Claro. Então, a gente fomos sendo talhadas, né? Colocadas na fogueira. Muitas vezes, para essa entrega. Perfeito. E, assim como os demais serviços, o media training também evoluiu demais. Porque antigamente nós tínhamos o foco 100% no relacionamento com jornalistas. Como conduzir uma boa entrevista, como entregar a melhor mensagem, como se preparar para aquele momento. Perfeito. E aí a gente teve toda uma evolução, e hoje um profissional de qualquer setor, de qualquer área, qualquer cargo, ele necessita da comunicação para poder desenvolver a sua carreira. E estão cada vez mais expostos, né? Exatamente. E cada vez mais valorizados. O profissional também, que tem essa competência, ele é cada vez mais reconhecido e tem mais oportunidades. Com certeza. E não é só para falar com a imprensa, para você falar com a sua equipe, para você falar com o seu cliente, para você fazer uma palestra para 100 pessoas, para você conduzir uma reunião no board, para tudo você precisa dessa competência.
Então, nós vimos aí uma oportunidade, aliás, que pode explicar um pouco mais sobre como a gente desenvolveu uma metodologia especial para poder ajudar esses profissionais, esses executivos, a terem a consciência da sua própria comunicação, identificar quais seriam os pontos de melhoria e quais eram aqueles pontos de destaque que ele tem, que deve ser valorizado, tem que vir à tona, né, Laís? Eu acho que primeiro, acho que assim, antes de qualquer coisa, acho que vale aqui uma informação importante, né? Nós duas temos uma trajetória muito parecida na agência, né? E nós duas tivemos o nosso grande mestre aí, Agostinho Gaspar. Tivemos, não, temos, né? Porque quando a gente precisa, a gente ainda vai bater na porta dele. E ele fez um processo dentro da agência muito interessante, onde ele nos alçou, tanto a mim quanto a Heloísa, como as heads da agência, né? Então, hoje, nós somos as pessoas que tocamos a agência, né? 100%, e ele foi nos dando essas missões, digamos assim, né? No sentido de que maneira que vocês vão pegar esse negócio aqui, né? Essa agência, como é que vocês vão desenvolver essa agência e para que rumo que vocês vão querer dar para ela, né? Então, acho que é importante dar essa visão para vocês, porque você imagina, quando vocês perguntaram no desafio, né? Sim. Esse foi o maior desafio. Você imagina você pegar uma agência das mãos de um profissional de comunicação reconhecidíssimo no mercado, né? Que foi muito, muito, muito referência, ainda é referência, né? Nos anos 90, anos 2000, foi muito referência. Então, você imagina, olha a responsabilidade, né, que nós temos na nossa mão, né? Todos os dias, né, de fazer a coisa caminhar da melhor maneira possível. Mas, então, voltando agora à questão do treinamento, tem muito a ver com aquilo que nós comentamos da nossa atualização. O que a gente percebeu quando a gente começou a dar os treinamentos, né? E os nossos treinamentos, eles são para grupos pequenos. A gente faz para, no máximo, 15 pessoas. Às vezes tem uns fora da curva, mas o padrão é esse, né? Por quê? Porque é justamente aí que a gente dá a possibilidade para esse executivo aprender. Ele simula na nossa frente e a gente dá o feedback para ele ali, a performance na hora. Olha, precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, tal. E a gente percebeu que isso realmente faz toda a diferença. E aí, o que a gente percebeu? Que, ao longo do tempo, as demandas desses executivos começaram a ficar muito maiores, né? Não era só como é que eu falo diante de um jornalista da área de economia, do mercado financeiro, mas como é que eu faço para falar com a minha equipe? Como é que eu faço para dar uma palestra para 1.000 pessoas? A gente começou a observar essa demanda dos nossos clientes e a gente falou, mas pera um pouquinho, né? Somos ambas formadas em relações públicas, né? Claro. O jornalista é um público, né? E os outros todos. E aí nós fomos fazer curso, fomos olhar o que estava acontecendo lá fora, aqui dentro. A gente tem coisa muito boa acontecendo aqui dentro do Brasil. Bacana. Né? Porque às vezes a gente tem a mania de querer olhar lá para fora. Só olha pra mas, fora, gente, né? tem cursos, tem pós-graduações maravilhosas acontecendo aqui, sensacionais. Se eu pudesse, só estudava. Eu adoro estudar. É ótimo. É muito bom, né? E a gente começou a perceber que dava para criar uma metodologia, né? Para esses treinamentos de uma maneira que a gente proporcionasse um residual para esses executivos maior, né? Um escopo maior. Então, nós criamos o que a gente chama hoje de CAV, né? Que é o nosso uma das principais demandas que a gente tem, né? Que é o nosso curso de comunicação de alta voltagem, né? Que a gente chama. E a gente dividiu esse curso em 5 Cs, como nós chamamos, né? Então, a gente fala de clínica de conteúdo, né? Que particularmente é a área da Heloísa, onde ela apresenta todas as técnicas de um bom storytelling, né? De começo, meio e fim, como é que você faz o encadeamento de ideias,
que é que você tem que falar, como é que você introduz as mensagens-chave, né? Então, é toda a parte do conteúdo em si. Perfeito. Aí nós temos o outro C, que é controle emocional, que sou eu quem Importantíssimo. dou, né? Fui me especializar para poder fazer isso, que é no sentido assim, você está com um excelente conteúdo para falar, Claro. mas se você não tiver o controle emocional, se você não tiver aqueles 4 pilares, né, do controle emocional, Verdade. do autoconhecimento, do gerenciamento, do seu gerenciamento das emoções, conhecer a sua audiência, engajar a sua audiência, estabelecer uma conexão com a sua audiência, nada acontece, né? É verdade. O outro C é comunicação não verbal, que esse é meio que matador, né? Porque a gente percebe o seguinte, 7% apenas Pouco, do né? que você entrega é o conteúdo, é o Você vê. verbal. O restante é comunicação não verbal. Olha só, meu. É muita coisa. Incrível, né? É Muita muita coisa. Olha a coisa. importância, né? É muita coisa, né? Então, é o muita teu coisa. gestual, tua expressão facial, o teu deslocamento, se você estiver falando num palco, né? Tudo isso, gente, é mais de 70%. Então, nós temos uma especialista em voz, né? Que é uma fono, que dá treinamento para jornalistas de bancada de TV, né? E ela se juntou ao nosso projeto para poder dar essa parte de comunicação não verbal. Não verbal. O quarto C, nós estamos falando de conexão virtual, que é como que um executivo tira o melhor proveito possível do seu sobrenome corporativo, né? Então, eu sou Laís Guarizi, mas eu sou Laís Guarizi da GIA. Claro. Né? Então, eu tenho uma responsabilidade É verdade. nas redes sociais imensa. E, às vezes, nem sempre as pessoas dão a devida importância ou sabem lidar com isso. Cada dia está mais conectado, né? Vida pessoal e profissional conectada. Bom, a gente percebe que o grande número de crises que acontecem, elas começam nas redes sociais. A gente tem, todo dia, a gente tem algum casinho aí, né, acontecendo, que você fala, nossa, olha, isso aí foi falta de atenção. Um deslize, né? Um pequeno deslize, deslize, uma sim. faísca, né? Vira E nós temos uma profissional também, uma estrategista digital, que está aqui conosco hoje, e que cuida especificamente dessa parte. Ela faz toda uma análise do LinkedIn, no caso, né, da rede. A gente trabalha com o LinkedIn por ser uma questão mais profissional. Né? Ela faz toda uma análise, né, o que falta, o que poderia ter, mais do que falta, o que você está fazendo de bom, qual que é a tua melhor versão para você se apresentar, né, numa rede social. Então, é feito toda uma análise nesse sentido. Um diagnóstico, né? Um diagnóstico. Um diagnóstico. Mas é um diagnóstico, Camilo, muito focado em ação, né? Que faz parte da metodologia também. Vai para a parte prática. Vai para a parte prática. Né? E, por último, a gente tem a consultoria de imagem, que também é extremamente importante, né? Excelente. Então, a gente pega, por exemplo, a gente pega muitas executivas, a gente tem tido um enorme privilégio de trabalhar com mulheres sensacionais, fantásticas, homens também. Né? Mas, assim, as mulheres, às vezes, você percebe que você precisa dar uma orientação do visual para ela poder se sobressair, né? Para ela poder entregar o melhor. E nós temos uma consultora de imagem que também faz todo esse trabalho, tanto para homem como para mulher. Né? Então, o que a gente percebeu? Né? Com isso, a gente fecha, né, um círculo, e o que a gente entrega? Além das clínicas, as clínicas são feitas em dias diferentes, né? E, ao final, a gente tem o que a gente chama de desafio final. Que o executivo ou a executiva se coloca na frente da bancada, que somos as cinco consultoras, né, de cada uma das clínicas, e vai fazer uma apresentação. E a gente vai dando aí todo o feedback. Né? Legal, hein? É muito bacana. E a pessoa sai com um plano de ação. Isso que eu acho mais bacana de tudo. Né? Porque isso vem muito da minha... Eu fiz formação em coaching, né, há alguns anos, e vem muito dessa formação, dessa premissa de que você tem que ter um plano de ação curto, objetivo. Claro. São 5 passos, não mais do que isso, para cada um
do CES, né? E onde ele vai olhar sempre. E aquilo ele tem que ser visitado e revisitado sempre, porque a gente vai evoluindo. Né? Comunicação é uma competência. Sim. Né? Competência a gente transforma com comportamento. Comportamento a gente muda. A gente não, eu nasci tímida, por exemplo. Sim, a pessoa vai trabalhando e vai Você evoluindo. vai trabalhando. Claro. Né? Claro. Então, ele é vivo. Então, isso nos dá um imenso prazer de trabalhar. É muito bom. E você mencionou, Camilo, a questão do diagnóstico, né? Sim. Nós fazemos um diagnóstico bem profundo com esse executivo, com essa executiva, para entender realmente quais são as dores. A gente, né, uma palavra de moda, né, falar de dores, mas que realmente é isso. Nós ouvimos o supervisor, né, o superior dessa pessoa, ouvimos os pares, ouvimos uma pessoa de RH. Que legal. Porque que percepção que essas pessoas têm desse profissional e aonde você acha que ela precisa melhorar? E a gente, claro, ouvimos também o maior interessado, que é o profissional. Então, esse programa, nós vamos percorrer os 5 Cs, mas de forma diferenciada para cada pessoa. A gente não está tratando de todo mundo igual. Cada um tem ali a sua questão. Quando você fala de conteúdo, tem uma imensidão de temas para serem abordados. Então, a gente faz o direcionamento justamente para aquilo que a pessoa precisa. E o mais legal disso, que aí entra a parte, né, do reconhecimento. Claro. A gente continua mantendo contato, de vez em quando a gente manda um oi para a pessoa, e aí, como é que tá? Né? Como é que você está indo? Você cria um vínculo, né? Nossa, fiz uma reunião, foi fantástico. Olha, recebi um elogio do meu chefe, olha... me sinto com mais segurança. Então, isso para a gente que é a melhor parte do treinamento. É legal porque a gente se entrega de fato. Sem dúvida. E a gente consegue ver todo o ciclo se fechando. A gente faz uma finalização do curso e depois a gente consegue também ter o feedback de como as pessoas estão avaliando o novo profissional. Que bacana. Sempre respeitando a natureza de cada pessoa. A gente não vai criar robozinhos, né, todos iguais. Então você vai falar igual. Você não gosta, você não faz piada. Precisa fazer piada, vai fazer uma piadinha. Não é isso. A gente quer tratar a natureza da pessoa. O perfil dela. E o que é mais comum? Esse trabalho começar a partir da empresa, as empresas clientes. Então, a empresa cliente procura vocês, define os profissionais e aí começa o trabalho, ou os próprios profissionais entram em contato com vocês e começam esse trabalho? São ambas as coisas. Acontece dos dois. Tá. A gente tem uma demanda bacana de empresas, né? E é muito interessante isso, gente, porque às vezes a gente olha, vê uma empresa gigantesca, né? Uma empresa enorme, que você fala, nossa, essa empresa aí todo mundo manda super bem, né? Não. Né? E eu estou falando de alta gerência, tá? Sim. Né? Então, a gente se surpreende, né? Muitas vezes, quando a gente está diante de um executivo, você fala, nossa, por que será que esse cara está procurando, a empresa está procurando um treinamento para ele? Aí, quando você conversa com ele, você entende por quê. Claro. Né? Porque falta muita coisa. Então, a gente tem uma demanda que vem pela empresa, né? Geralmente pela área de recursos humanos, mas não necessariamente. Geralmente, sim, mas não necessariamente. E a gente também tem profissionais, por exemplo, a gente já teve profissional que está em transição de carreira. Acontece bastante. Ainda mais com o avanço do LinkedIn agora, principalmente, né? Todo mundo quer falar, quer mostrar seu como conteúdo, eu me apresento, né? Como eu apresento. Né? E a gente já treinou... Foram uns grupos tão legais, gente. Tem de tudo. A gente já treinou executivos, né? De uma empresa, por exemplo, familiar, né? Onde a gente estava ali sentado com o pai, a mãe, tio, sobrinho, todo mundo junto ali. A família inteira, né? Sim. E tinha até uns DRs ali no meio. Né? Mas todos estavam fazendo? Todos. Sim. Empresa familiar tem isso. Sócios, Nossa, né? Olha só. Sócios, todos juntos. E assim, é uma responsabilidade muito grande para a gente, porque primeiro que a gente lida com informações extremamente confidenciais, né? E outra porque, assim, você olha
para aquela empresa que você consumiu a vida inteira, e você fala, meu Deus, olha a minha responsabilidade aqui, né? De orientar esses executivos e principalmente a geração que está ascendendo aos cargos, né? Que são os herdeiros, de uma maneira que seja perene tanto quanto foi até agora. Né? Já treinamos chefes de cozinha para uma empresa do ramo de alimentação. Olha que legal. Eu ia até perguntar, tem algum caso assim que ficou marcado para vocês? Assim? Claro, não precisa falar nome, nada do tipo. Mas é o que você pode compartilhar aqui com a gente? Tem. Claro, obviamente, respeitando aí, lógico, com certeza. A confidencialidade. Lógico. Mas numa empresa familiar, a gente teve uma discussão forte. Né? Durante o treinamento que nós estávamos dando, uma discussão de saírem as vias de fato. Literalmente as vias de fato ali, né? Porque uma pessoa tinha uma orientação, e isso porque nós estamos falando de comunicação. A gente não entra, obviamente, né, na questão da administração, mas a gente entra na questão que nos compete, que é a comunicação. Então, a gente teve uma situação bem assim que a gente respirou, respiramos e falamos, calma. Né? Aí cada um foi para uma sala, cada um ficou conversando, né, com uma de nós para poder realmente dar essa acalmada. Aliás, já treinamos mais de uma empresa familiar. E esse é um perfil recorrente, porque o desentendimento numa empresa é diferente, né, de quando você tem a questão tem familiar envolvida. Ali tem um vínculo diferente. Então você a pessoa tem se sente mais à vontade, né, para apontar, para discordar, e aí fica uma coisa meio intensa. É verdade. E foi mais de uma vez. Teve uma vez que foi bem mais intenso, mas já tivemos realmente algumas situações. Porque eu imagino, assim, por ser uma questão familiar, às vezes você já está acostumado de passar um feedback ali para as pessoas, e aí, quando vem uma sugestão de fora, você também quer colocar a sua sugestão, não aceita, ou quer incrementar uma coisa que não precisa, né? Exatamente. Mas veja você, né? Isso tudo nos deu jogo de cintura o suficiente para a gente ter uma outra sacada. Né? Que a abordagem muda, né? Uma sacada no sentido de... Poxa vida, né? As pessoas, elas estão, os executivos de uma forma geral, e aí não é só a empresa familiar, mas os executivos de uma forma geral, gente, eles estão com uma carga, uma sobrecarga, e eles passam por uma pressão constante, né? Então, você percebe muita gente tendo questões no dia a dia do seu trabalho muito intensas. Muito intensas. Nós lidamos com os nossos clientes e a gente é perceptível. Você fala, essa pessoa vai entrar em burnout e não vai demorar. Tem muito emocional. Mas tem demais. Cada vez com mais frequência. Cada vez com mais frequência. É assustador. Né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, nós como empresárias, né, como donas de uma agência, com o nosso time nesse sentido, né? Porque a gente acaba sendo muito colchão para muita coisa que acontece dentro das empresas, né? A gente acaba sendo, assim, olha... não é questão de culpados ou não culpados, mas é a questão quem vai dar conta do recado, né? E eles estão sempre olhando para a gente. Alguém de fora vai dar conta do recado, né? Então a gente tem uma sobrecarga também muito grande. Então um dos desafios nossos, meu e da Heloísa, é de que maneira que a gente faz para que a gente consiga, mesmo diante de tamanha pressão, hoje em dia a gente está num modelo 100% home office, né? Optamos por fazer isso. Nós já estávamos sendo encostadas na parede, né, para fazer isso pela equipe antes da pandemia, né? Já estava antes da pandemia. Olha, interessante. Antes da pandemia a gente já estava colocando um dia da semana, né, em home office para fazer um teste, né? Mas a gente tinha eu não tenho problema nenhum de falar isso, tá, gente? A gente tinha questões com isso, né? Não, a gente não aceitava. Sim. Vamos falar. Não, mas a maioria não aceitava. A gente tinha umas questões assim bem intensas com relação a isso, aí veio a pandemia, né? A gente tinha dúvidas até se ia funcionar. Pois é.
E funcionou? Funcionou, né? Funcionou super muito bem, É. né? Funcionou E super muito bem, É. né? Então, a partir do momento em que a gente observou essa possibilidade desse novo formato, né? Nós continuamos com o escritório, né? Fomos para um escritório menor depois, e aí chegamos à conclusão que nem mesmo o escritório menor a gente precisava. E a gente Olha tem só. uma Exato. equipe hoje, gente, vou dizer para vocês, não é bom até nem fazer muita propaganda aqui, Não, Se verdade. falar o nome de um, vai todo mundo, hein? mas uma equipe muito Que bom. responsável, muito responsável. A gente não tem nenhum problema com relação. Pelo contrário, às vezes o pessoal começa a mandar o WhatsApp 9 horas da noite, eu falo, gente, que horas que vocês dormem, né? Porque justamente a gente tem percebido muito isso nas empresas, a gente tem percebido esse volume absurdo, né, de trabalho, e foi aí onde eu fui para um lado, a Heloísa foi para o outro, no sentido de vamos pensar aqui de que maneira que a gente pode ampliar esse apoio, essa rede colaborativa, né, que a gente pode oferecer para os nossos clientes, né? E tudo isso a gente percebeu durante um treinamento também. É muito legal isso, gente, porque a gente percebe assim no ato, fala, olha essa pessoa me perguntando isso. Aí eu vou deixar para a Heloísa falar daqui a pouquinho. E eu percebi também, né, no treinamento, eu fui, é muito legal, porque eu estou colocando em prática a prática da meditação no mercado corporativo. Importantíssimo, é verdade. É uma coisa que eu já faço há algum tempo, né? Eu, pessoa física, já faço há algum tempo, e eu comecei a perceber, puxa vida, olha como é que seria bacana, né? A gente conseguir levar esse conceito, eu estou falando do mindfulness, né? Que, enfim, Sim. Atenção plena, Atenção né? plena. Mindfulness é um nome tão chato, né? Assim, atenção é por ser inglês, né? Sim, Acho claro. que é mais Distancia, atenção plena. E assim, se a gente conseguisse levar isso para o mercado corporativo. Então, esse é um dos nossos grandes projetos agora para 2024. A gente já tem bons caminhos que nós pavimentamos aí nesse ano de 2023. Eu terminei a minha formação, foi uma formação de 1 ano e meio na Unifesp. Bacana. Lembra que eu falei da psicologia lá atrás? Sim, Ela não morreu dentro de mim. Sim. Ela continua viva, só que no outro formato, né? E a gente está se deparando já com possibilidades, né, de levar isso para dentro das empresas. Então, veja isso. Né? Da área de comunicação, né, passando por toda a demanda, e justamente porque a gente trabalha muito com gerenciamento de crise também, né, a gente começa a perceber outras necessidades. E estamos falando de uma pessoa só, de uma empresa só, Sim, né, que sem somos dúvida, nós. Sem dúvida. E um outro, que aí a Heloísa que foi atrás, falou, vamos nos dividir aqui. Nós percebemos a dificuldade dos executivos com toda essa pressão, porque assim, são vários tipos de pressão que eles sofrem. Sim. Com resultado, com equipe, relacionamento, de tudo. Mas também tem uma nova visão das empresas, né, baseada no ESG. E a gente sempre fala que o ESG não é restrito às companhias, às empresas. Verdade. Né? Ele tem que nascer do indivíduo, né? Da vontade do indivíduo. Exato. Né? E fazer sua parte. Preservar né? o meio ambiente, de tratar corretamente Concordo. as pessoas. Né? Então, assim, não adianta você ter a pessoa, né, dentro da empresa para cuidar da área de ESG, ter uma área específica, se a liderança não comunga, se a liderança não entende e não aplica. Só para falar que tem, né? Exato. E os executivos estavam apavorados. Não, mas eu vou ter que falar com a empresa. Não, mas e se eu for questionado sobre equidade, inclusão, diversidade, o que eu vou dizer? E até mais. A gente trazia né? alguns cases e aí o executivo, mas não entendi, mas por que não pode falar isso? Não, mas por que eu não posso? Não entendi qual o sentido deste case ter algo errado. Eu teria falado a mesma coisa, eu teria respondido a mesma coisa que esse executivo respondeu e que criou uma crise imensa para a companhia. Então a gente falou, não, pera um pouquinho, né? Assim, eu também tenho essa dificuldade, né? Porque há 30 anos
Estava errado? Estava errado, mas era aceito, né? Era comum. Era o comum. Né? Então não dá para a gente fugir disso. Eu não posso apagar o passado, eu não posso apagar o meu passado, do que eu já falei, da forma como eu conduzi. Nós falamos muito sobre a questão de atualização, né? de estudar, e não só as questões técnicas. Como é que eu aprendo a ser uma boa líder? Eu dei muita cabeçada, não tenho problema em dizer isso. Porque faz parte, né? É o autoconhecimento. Exatamente. Né? Então, me arrependo de algumas coisas, me arrependo, mas é porque isso me fez crescer, isso me fez aprender, e eu continuo aprendendo para que eu possa ajudar outros executivos que também estão em ascensão de carreira, ou que são aqueles executivos que já têm uma trajetória maior e que justamente têm essa dificuldade porque sempre fez assim, por que eu tenho que mudar agora? Então, aí eu fui estudar diversidade e inclusão, fui fazer um curso também na PUC do Rio de Janeiro, online também, que é maravilhoso, mas adorei, gostei muito, tenho lido bastante, e aí a gente desenvolveu um novo treinamento voltado exclusivamente para diversidade e inclusão. Perfeito. E aí a gente abraça, né, uma gama maior de públicos, porque eu posso treinar os porta-vozes para trazer, né, a sua fala, incorporando a diversidade e inclusão da forma correta. Eu posso, junto com a Laís e com outros profissionais que nós também estamos trazendo para compor esse time, falar com a liderança, porque não é só a diretoria, eu tenho que falar com a gestão, tenho que falar com os gerentes que vão replicar tudo isso. Eu posso fazer uma palestra para todos os funcionários, trazendo ideias, trazendo pessoas no seu lugar de fala. Então, tem muita coisa que nós estamos aprendendo, que nós estamos trazendo para a nossa carga aí de conhecimento, para poder dividir com outras pessoas e também apoiar esses executivos, esses gestores. Bacana. São vários formatos para levar a informação para todos de uma maneira correta, né? E que consiga atingir todo esse público, né? E que as pessoas fiquem confortáveis, né? E que entendam também que é um processo de autoconhecimento dentro desse novo tema. Né? Né? Ninguém tem todas as respostas, ninguém tem todo o domínio, mas é de você ter uma nova consciência para isso, né? De respeito, de empatia. Então, juntando, né, esse lado, né, como a Laís colocou, né, das especializações que ela fez, com esse que a gente está também amarrando e trazendo como opções, a gente acredita que a gente tem um pacote interessante para oferecer para os clientes e não clientes também. Que bacana. E vocês percebem um aumento das empresas nas ações de ESG de uma maneira não só na cartilha, mas sim realmente genuína? Vocês percebem que as empresas realmente estão incorporando as questões de ESG não só para dar um check nas questões de conselho, nas questões administrativas, e sim realmente ir para uma linha de realmente apoiar, realmente fazer coisas para ajudar o meio ambiente, ajudar a questão social, melhorar a questão de governança? Como que vocês estão vendo no dia a dia as empresas avançando rápido, avançando lenta? Como é que é a visão de vocês com relação a isso? Olha, eu acho que a gente está caminhando. Tá. Né? Eu acho que é uma evolução, não resta dúvida. Né? Poderíamos estar caminhando a passos mais largos? Poderíamos, mas eu acredito sim, eu tenho muita fé nessa nova turma que está chegando aí, né? Geração, né? Essa geração. Eu tenho realmente, assim, Sim. Eu fico muito feliz de ver que isso já é uma questão para eles, né? Nós temos a Patrícia, que trabalha conosco, ela tem um filho de 10 anos, e o menino é um show, né? Ele é um show, ele é um espetáculo, assim, a maneira como as questões que ele aborda com ela, né? E ela vem contar pra gente, a gente fica de queixo caído, porque você fala, meu Deus, né? Então, assim, eu acho que há uma evolução natural, mas ainda a gente tem muita coisa ainda para percorrer, tem muito caminho a percorrer. Eu acho que as empresas ainda, de uma forma geral,
Eu acho que elas têm uma preocupação grande de fazer, estipular esses processos por uma questão do conselho, realmente, né? Das Sim. práticas de ESG. Sim. Eu acho que ainda fala muito por aí, né? Uhum. Mas a gente também tem que entender, gente, que é uma evolução, Lógico. né? É um processo, né? As coisas elas não vão fazer assim de uma hora para outra. Mas eu já vejo hoje, bom, eu acho basta dizer a maneira, vou dar o meu exemplo, tá? Que é o que eu sei. Uhum. Eu posso falar com propriedade do meu exemplo, né? Uhum. A minha maneira hoje de ver determinadas situações e conversar sobre determinados assuntos, ela é muito mais aberta do que ela foi um dia, né? Sim. Porque a gente está vendo isso, não tem como não ver, né? Isso está tá batendo na nossa porta, a gente tropeça nisso todos os dias. Então, eu percebo por mim mesma, né? E os meus pais são super idosos, né? Minha mãe vai completar 94 anos daqui a pouco. Uhum. E aí eu me vejo conversando com a minha mãe assuntos que jamais eu conversaria, né? Como Para ver se mudou, dá uma né? luz ali. Claro. Mas também entendo que é difícil para uma pessoa Com de 94 anos aceitar determinadas situações. Mas já há um diálogo a respeito disso. Começo, né? Já é um começo. Né? Então, você já tem outras pessoas ao lado já ouvindo. Ai, que bacana, estão conversando sobre isso. Então, eu acho que é o caminho. Isso não tem volta, né, gente? Não, o caminho certo, não tem né? volta. Isso é da mesma maneira que a gente vê a questão da agilidade, da rapidez, desse furor todo da comunicação, né? Esse bombardeio que a gente sofre, né, de informação. Eu acho que essa questão de diversidade, ela não tem mais por onde não olhar para isso seriamente, né? Não, com certeza. E é uma coisa da geração também, né? Não só na mudança teórica, né? Do que ela aprende, do que ela vai absorvendo, mas também na prática. Sim. Né? De como ela já enxerga e vai fazendo, diferente de quem ainda vai passar por essa transformação. Sim. Então, às vezes, na teoria a pessoa até sabe, mas na prática ali demora um pouquinho, outro. E faz parte, tudo bem. O começo é importante, né? Começar com isso. Com certeza. Uma outra pergunta, e aí também direcionando para ter essa percepção da importância, de entender essa preocupação com a empresa, com a equipe e tudo mais, é a questão que você até mesmo comentou sobre a gestão de crise, né? A crise de imagem e tudo mais. Como vocês enxergam isso hoje em dia? Se também há essa percepção de, olha, eu preciso melhorar, ou às vezes tem alguma crise, eu resolvo, como que eu resolvo isso rapidamente? É um dia, 2 dias, uma semana, ou eu preciso me preparar melhor? Então, como que vocês enxergam isso? Como chegam isso também até vocês, né? Olha, eu diria para você, não sei. Porque depende de tanta coisa, né? Quando você está diante... Primeiro, eu acho que a gente tem que dividir em dois momentos, né? Primeiro, a gente tem o que a gente chama de prevenção de crise. Sim. É um programa de prevenção de crise, onde a gente faz todo um mapeamento dos possíveis riscos de comunicação, né? E de imagem que estão ali sob possibilidade de acontecer. E a gente faz aquela clássica divisão, né, entre a médio, baixo e alto graus, e para cada um deles um conjunto de ações, né? Treinamos os executivos, né? Acabamos de fazer um treinamento a semana passada sobre isso, né? Então você entrega um manual, você treina os executivos, faz os drills, as simulações, né? De todas as potenciais crises. Isso é uma coisa. Time preparado, né? Time preparado. Aprender com o erro dos outros, que a gente chama. Isso aí. E aí a gente tem a crise verdadeiramente instalada, né? Quando, de fato, bateu na porta. Né? E a maneira como a gente lida, e aí eu explico não sei para você, porque a última coisa que a gente faz, quando a gente chega num cliente já com crise, é com respostas. É a última coisa que a gente faz. Verdade. Porque, assim, deixa eu entender o que aconteceu. Porque, claro, eu estou ouvindo a versão dele, mas a gente tem o papel ali de entender todos os atores envolvidos, né? De que maneira essa crise começou, como, por quê, quando, de que maneira, onde, né? E quais são todos os atores que estão envolvidos nesse processo. A partir desse amplo e abrangente trabalho e ágil, né? Porque a crise não fica lá esperando
2 meses você vir com a resposta. Exato, Né? tem que ser então rápido. tem que ser rápido. A gente vai escolhendo os caminhos. Né? Quais são os caminhos que a gente vai para poder fazer jus a dar um suporte, uma consultoria de fato para os executivos. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. Toda vez que eu tenho que enfrentar uma crise, me dá um frio na barriga. Sabe? Daquele de pensar, meu Deus, Claro. será que a gente vai dar conta? Né? Porque tem que ter esse frio na Sim. barriga. Tem que ter. Porque você está ali diante as determinadas situações de risco de queda de bolsa. Né? A gente está falando É de uma tensão muito grande, né? super. Tá todo mundo aqui, né? Com o seu zero controle emocional, né? Sim. Então a gente tem realmente esse compromisso de apresentar o melhor possível. E a gente consegue fazer isso, né? Põe todo mundo, calma, gente, bola no chão todo mundo, né? Vamos separar um comitê, vamos fazer um war room, vamos fazer todas as perguntas e Vamos respostas. entender, né? Vamos conversar com a imprensa, ver o que está Perfeito. acontecendo, atender a demanda. Eu tive um aprendizado com o Agostinho Gaspar que eu nunca esqueci. Ele dizia assim, né, gente? Ele diz, mas é que ele dizia muito mais, né? Sim. Ele falava, quando o jornalista você não tem resposta para o jornalista, dê atenção para ele. Se você não tiver uma resposta de bate-pronto, que vai resolver a vida dele, dê atenção. O que é essa atenção? Escuta o que ele quer ouvir. Escuta a versão As dele. perguntas, né, que ele Escuta vai as fazer. perguntas. Tenta atender da melhor maneira possível. Né? Então, acho que, resumidamente, é isso. Eu acho que uma pergunta que as empresas devem se fazer em relação a gerenciamento de crise não é se eu vou passar por uma crise, é quando eu vou passar por uma crise. E existem empresas que estão muito mais suscetíveis a passar por uma situação. Mas isso não Dependendo quer do dizer business, que eu não sou uma indústria química, eu não sou uma concessionária de serviços públicos, mas eu posso ter um problema de relacionamento com o cliente, um problema nas redes sociais. Um profissional na rede social já é Exato, suficiente já para te... é. Você não precisa ter uma explosão, você não precisa ter uma intoxicação das Nada. pessoas. Então, todas as empresas, pensando dentro da sua operação, o que pode dar errado? E ter sempre isso preparado. Olha, se isso, nem que seja uma empresa pequena, eu acho que muitas empresas, né, quando vocês perguntaram, né, se tem noção da sua responsabilidade com esse. Tem empresas pequenas que têm essa responsabilidade e tem muitas empresas pequenas que têm esse cuidado com o gerenciamento de crise. Não precisa ser uma grande empresa. Agora, você tem que sempre considerar que vai ter uma grande possibilidade de você passar por uma situação inesperada. E a resposta é a preparação. Esteja preparado, é isso É mesmo. só isso. Sensacional. Esteja preparado. E com essa mensagem aqui, a gente vai encerrando, porque chegou o nosso tempo, infelizmente. Passa rápido, né? Passa muito. Eu ficaria mais 2, 3 horas. Passa muito A gente não rápido. tem auditório, mas eu vou providenciar um aparelho, alguma coisinha para fazer. Eu sinto que falta essa. Falta esse. Bom, então só fica para nós aqui agradecer a presença de vocês duas. Muito obrigado mais uma vez. Muito É obrigado uma honra mesmo. receber. Foi um Dizer que a prazer. porta do podcast está sempre aberta, então quando precisar voltar, quiser falar de um projeto, alguma coisa. Novos serviços. Novos serviços, fiquem à vontade, muito pode voltar quando obrigada. quiser. E a gente Muito deixa esse obrigada. espaço final, esses minutos finais, para que vocês falem um pouquinho de tendências, né? Passe uma mensagem também aí para a galera da área, para quem também está estudando, né? Para se formar, enfim. Fiquem à vontade aí para dar a sua mensagem final. O que eu diria para quem está se formando, quem está estudando, para quem é recém-formado e está começando a carreira, eu diria para se jogar de cabeça em tudo, fazer bem tudo, aprender tudo, porque a área de relações públicas ela cresceu imensamente, ocupa uma verdade. posição privilegiada dentro das organizações, das grandes organizações atualmente. Não é só um apoio, ela é estratégica, Vem ganhando espaço, né? muito Vem espaço. ganhando espaço. Dá um orgulho muito grande, verdade. muito grande mesmo. Como eu sempre tive, quando você faz um trabalho de consultoria,
a oportunidade de você ajudar as empresas, ajudar os executivos, ser ouvida por eles, eu acho uma coisa fantástica. Eu me sinto realmente muito privilegiado de fazer o que eu gosto e de poder, de alguma forma, solucionar os problemas dos clientes. Mas os estudantes eles têm que entender que, para dar certo, tem que fazer bem feito. Verdade. Tem que fazer de coração. Não importa se você vai trabalhar numa empresa, se você vai trabalhar numa agência, se você vai dar um apoio em algum fornecedor, algum serviço, né, que pode apoiar a área de comunicação, mas assim, fazer de verdade com o coração. E isso para os estudantes. Agora, para os profissionais, também é uma questão de ponto de vista e de posicionamento. Perfeito. Se eu estou trabalhando na agência, meu foco é o cliente. Eu quero ajudar o cliente. Eu quero entender qual é o objetivo desse cliente, como é que eu vou ajudá-lo com a comunicação, né, a atingir esses objetivos. E quem é a pessoa de comunicação que está dentro da empresa tem essa mesma responsabilidade. Então, nós somos parceiros. Claro. Então, não dá para a gente ter, trabalhando 30 anos, né, um serviço, né, prestado a grandes empresas, eu me orgulho muito de ter construído amizades com essas pessoas com as quais nós nos relacionamos a vida inteira. Então, não estamos em lugares opostos, não é? Eu estou aqui, estou olhando o ponto de vista da empresa e vice-versa. A gente tem que olhar para a mesma direção. É igual um casamento. Isso mesmo. Qual que é o nosso objetivo? Esse. Então, vamos fazer junto aqui. Então, a parceria com o profissional de comunicação dentro das empresas, os profissionais corporativos, é uma questão importantíssima para que a gente consiga fazer um trabalho bacana e também que a gente tenha a satisfação. Muito bom. Sensacional, maravilha. Muito bom. Bom, eu diria que no mundo impermanente, que é o nosso, né? Sim. Onde nada dura muito, uma coisa não mudou, na minha opinião, né? Que é a paixão por aquilo que a gente faz, né? É tão difícil você conseguir, ou melhor, são raras as pessoas que eu ouço hoje em dia dizendo, eu amo o que eu faço, né? Eu tenho paixão por aquilo que eu faço. E eu acho que você nem assim, essa paixão vai crescendo, né? Eu não me apaixonei pela minha área logo que eu cheguei, Claro. né? Eu fui me apaixonando, né? Eu fui me dando a oportunidade de ter cavando oportunidades profissionalmente falando, né? Então, assim, para essa moçada que está chegando, gente, ler muito, por favor, ler de verdade, né? Não precisa ser só ler físico. Eu sinto uma necessidade tremenda ainda. Não só o título, né? Isso. Mergulha no conteúdo. Mergulha, não pula, sabe? Mergulha, estuda, Verdade. viagem. Acho que viagens te traz uma amplitude assim fantástica. Eu acabei de voltar, eu fui para o Egito, né? Ó, que bacana. E é aquela coisa que você fala, meu Deus, eu estudei isso aqui, aí você está ali. Então, aquilo te dá uma visão de mundo, né? Assim, de você conhecer outras culturas, outras pessoas, outros modos de vida, né? outras realidades. Você pega o teu mundo, ele faz... Né? Ele dá ele se expande demais, né? Então eu acho que isso, assim, para quem está em começo de carreira, né? Para quem está procurando se firmar no mercado e para quem já está no mercado, né? Olha, né? Para olhar adiante e também para os profissionais que estão hoje aí, né? Às vezes a gente vê o pessoal tão autocentrado, né? Na verdade. sua empresa, que ela não consegue rigorosamente olhar para mais nada. E isso prejudica, né? Quando você põe... Não é quando você põe um crachá, quando o crachá gruda, né? Aliás, tem um livro ótimo, só finalizando. Opa, por favor. Eu não sei se eu vou falar o nome certo, mas depois, se eu não disser o nome certinho... A gente coloca lá na descrição. Mas é o cavaleiro que usava a sua armadura. É ótimo esse livro. É uma fábula, né? Que faz justamente isso. Assim, ele usou tanto aquela armadura que a armadura... Se fundiu a pele Colou, dele. e ele não conseguia mais tirar a armadura, portanto, ele não conseguia mais fazer nada, ele não conseguia falar, ele não conseguia comer. E ele foi passando por um processo de autoconhecimento, né, de choro,
para a armadura ir se enferrujando e caindo. É lindíssimo. Eu dei de presente para um amigo que fez aniversário sábado. E é muito real aquilo, né? Eu vejo muitos executivos hoje que eles grudam o crachá. E aí, assim, você perde demais. Principalmente para a nossa área, né? Que a gente está falando de uma visão de mundo e de comunicação. Mas é isso, gente. Queria muito agradecer a oportunidade. Nós que agradecemos. Verdadeiramente, assim, passou rápido mesmo. Passa voando. Passa voando, estamos super à disposição e contem conosco para o que precisarem. Maravilha, show de bola. Tá Muito bom? obrigado mais uma vez. Agradecer a presença de vocês, adoramos. Obrigada. Foi Né? ótimo, Agradecer ao sensacional. Camilo. Obrigado, Petripod. Mais um episódio sensacional. Sensacional. É isso, e Gostei agradecer também a galera que está de casa, a nossa audiência, você que nos ouviu ou nos assistiu aí pelo YouTube. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Né? Deixe mais uma vez o seu comentário, compartilhe esse vídeo aí. E é isso, nos vemos no próximo episódio, tá bom? Sendo assim, um forte abraço e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.